Imagine uma chama acesa em um fósforo ou em uma vela. Isso parece ser algo extremamente simples, mas a luz emanada por esses objetos são um dos fenômenos mais fascinantes que conhecemos. Agora, o que exatamente é a luz e do que ela é feita? Para entender a luz, é preciso entender primeiramente como nós enxergamos, e uma das pessoas mais importantes para o estudo da óptica é Isaac Newton. Mas eu não vou começar falando sobre ele, já que muitas das ideias sobre a luz surgiram séculos antes. Na Grécia Antiga, já se tinha o conhecimento de vários efeitos sobre a luz. Embora eles estivessem mais focados em entender a matéria, eles tinham conhecimento de alguns fenômenos que aconteciam por causa da luz. E algumas ideias que temos até hoje surgiram dessa época. Muitos aceitavam que a visão ocorria através de raios visuais, que saíam dos olhos das pessoas e iam até os objetos. Já quem acreditava na existência de átomos, ou pelo menos o mais próximo disso para aquela época, supunham que saíam partículas de átomos das superfícies dos corpos e que chegavam até nós. Esses átomos transmitiriam a sua forma e a sua cor até nós. Para Aristóteles, ele considerava que a visão era transmitida através de algo imaterial, que passava instantaneamente pelos meios transparentes dos objetos até nós. Ele procurou explicar vários fenômenos ópticos, como as cores do arco-íris, desenvolvendo a proposta de que cada cor era produzida por uma mistura entre luz e escuridão. E com o passar do tempo, as ideias de como a luz funcionava foram sendo aprimoradas, principalmente no comportamento da luz em lentes, tanto em óculos como para telescópios, e quanto ao estudo das cores, da refração e da difração da luz, até chegarmos em Newton, por volta de 1670. Newton propôs que a luz vinha dos objetos até os olhos, e não era produzida pelos olhos. Em um experimento que não se sabe se realmente aconteceu, ele teria empurrado um dos seus olhos um pouco para cima, com uma agulha sem ponta, e teria visto alguns pontos luminosos coloridos, o que indicava que a luz não era produzida pelos olhos. Em uma de suas anotações, ele chegou a fazer um desenho explicando como esse experimento seria feito. Segundo relatos nada confirmados, ele passou misteriosamente a ter problemas de visão em um de seus olhos. De acordo com a sua teoria das partículas da física da luz, a luz era composta por partículas ou corpúsculos, nome herdado da teoria corpuscular da luz. Essas partículas emergiam da fonte de luz. Seu modelo também considerava que a propagação da luz era retilínea, pelo fato de as partículas que compõem a luz possuírem massa muito pequena e por se propagarem rapidamente. Essa ideia de que a luz era uma partícula se manteve de pé por alguns anos, até que em 1978 Hegel desenvolveu a teoria ondulatória da luz, que propõe que a luz é uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são oscilações nos campos elétricos e magnéticos que se propagam através do espaço. Elas podem viajar no vácuo, o que significa que não precisam de um meio material para se propagarem. De acordo com a teoria ondulatória, a luz é composta por ondas transversais, o que significa que as oscilações dos campos eletromagnéticos são perpendiculares à direção de propagação da onda. E ambos tinham motivos para acreditarem que a luz era feita ou de partículas ou de ondas. Newton notou que a luz se reflete em superfícies como espelhos e se refratam ao passar de um meio para outro, como do ar para a água. Ele propôs que a luz era composta de partículas para explicar esse fenômeno. Elas viajariam em linhas retas e seriam refletidas ou refratadas quando atingissem uma superfície. Já Hegel usou de observações da difração e interferência da luz, fenômenos que não podem ser explicados pela teoria corpuscular. A difração ocorre quando a luz passa por uma abertura ou ao redor de um obstáculo, enquanto a interferência ocorre quando duas ou mais ondas de luz se sobressaem. Isso também explicaria como a luz pode viajar através de meios transparentes, como água e vidro. Então, qual dos dois estava certo? A luz é uma onda ou uma partícula? Vendo o comportamento
E quando fazemos experimentos sobre a luz, parece que às vezes devemos usar uma teoria e às vezes a outra, enquanto às vezes podemos usar qualquer uma delas. Dois dos experimentos mais famosos que demonstram esse efeito de dualidade partícula-onda da luz foram o experimento da dupla fenda e o efeito fotoelétrico. O experimento da dupla fenda funciona assim. Um feixe de luz é lançado em uma parede. Nela existem duas aberturas em formato de retângulos. Em paralelo, atrás dessa parede, existe uma outra parede, sem nenhuma abertura. Caso a luz se comportasse como uma onda, o resultado deveria se parecer com isso, com divisões entre partes claras e escuras. Já se ela se comportasse como uma partícula, ela deveria cobrir totalmente a parede, sem se intercalar entre claro e escuro. No fim, esse foi o resultado obtido, o que poderia indicar que a luz é uma onda. Mas outra propriedade da luz indica o contrário, o efeito fotoelétrico, que é um fenômeno no qual uma luz emitida em direção ao material liberaria elétrons do material. Isso ocorre quando a energia dos fótons que incidem no material é maior do que a função trabalho do material, que é a energia mínima necessária para remover um elétron, fazendo com que um fóton possa transferir sua energia para um elétron, fazendo com que o elétron seja ejetado do material. E isso é o comportamento que uma partícula teria. E esses dois comportamentos contraditórios indicariam que ela tem os dois comportamentos. A explicação do efeito partícula-onda da luz é fornecida pela mecânica quântica. A mecânica quântica confirma que todas as partículas têm uma função de onda, que descreve a probabilidade de encontrar a partícula em um determinado local e momento. No caso da luz, a função de onda descreve a probabilidade de encontrar um fóton, que é a partícula da luz, em um determinado local e momento. Quando a luz se comporta como uma onda, a função de onda é espalhada por uma região do espaço. Quando a luz se comporta como uma partícula, a função de onda é localizada em um único ponto do espaço. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e deixe o like, ou clique nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.